Opa! Tô de volta. Deixa eu olhar pra câmera, né? O produtor briga. Tô de volta pra agradecer o Papai do Céu. Mais um podcast. Hoje os convidados, gente, benção, história bonita. Então você que tá chegando aí nas nossas redes sociais, no canal do YouTube, é o podcast do Francis Boquinha, no estúdio mais chique, um lugar tão bonito aqui no DF Plaza. Eu vou começar, porque eu não posso começar com o João, porque tem, né, João? Nós estamos perdendo pra mulherada. Hoje eu tô aqui. Gente, a história da Débora é uma história tão linda, viu, Débora? Fala pertinho, viu, Débora? Chega pertinho. Bom dia, Débora. Bom dia, Francis. Tudo bem? Tudo, lindona. Débora, vou perguntar pra você como é que começou essa história. A Débora é o seguinte, deixa eu explicar pra você. Ela tem um salão de beleza, que só ela que é a cabeleireira, não é isso? Barbearia. Barbearia? Isso. Ah, é agora mais chique, barbearia é mais chique. Aí como é que começou, Débora? Como é que você começou? Foi fácil chegar? Ou no início ou já foi chegando, montando, ou deu um trabalho de fazer? Como é que foi? Então, a Bárbaros foi um investimento a longo prazo, que já existia há um ano a barbearia, em seguida eu trabalhava como gerente lá, em seguida eu fiz a aquisição do negócio, nunca cortei cabelo e cheguei só mesmo para administrar. Certo. O feeling de lá é justamente oferecer o que não tinha na época, 6 anos atrás, em relação a cuidados masculinos, que hoje a Bárbaros oferece muito mais que um corte de cabelo. Olha que legal. A barbearia fica onde? Em Águas Lindas? Águas Lindas, Rua do Banco Itaú. Rua do Banco Itaú. Então, Águas Lindas, aquela rapaziada que quer cortar cabelo, que quer fazer barba, tem que ir lá. O endereço lá, onde é que é, Bárbara? Rua do Banco Itaú, primeira loja à direita. E você, Bárbara, como é que foi sua história? Como é que foi pra você chegar na barbearia? A história é muito diferente de tudo. Mas fui fazer um favor e acabei comprando a loja. Eu trabalhava de vendedora para um amigo meu. E aí ele teve esse sonho de abrir essa barbearia e tava sem ninguém para poder colocar lá. E eu era uma das pessoas de confiança dele, em uma das empresas, e ele falou: Débora, você vai ter que ir para lá, porque eu sei que você não vai me roubar. E aí eu falei: cara, mas não tem como eu fazer algo que eu nunca fiz antes. Como que eu vou para uma barbearia administrar e contratar e eu não sei de nada? E ele falou assim: vai para lá, usa o que você sabe fazer em vendas na barbearia. E ele precisou fazer uma viagem e deixou a bomba na minha mão. Me deu a chave e falou: resolve aí. Resolve aí. E eu com tudo para pagar, aluguel, funcionário, luz, água, nunca consegui deixar, por exemplo, isso aqui é problema dele. O problema dele era meu problema. Então eu tinha que sanar. Certo. E aí aconteceu que fui para essa barbearia fazer um favor. Deixei muito claro para ele. Falei: vou ficar até você voltar de viagem. Você voltou de viagem, eu vou vazar. Isso aqui não é minha vida. Não é algo que eu me identifico. E vou fazer isso aqui porque você é meu amigo, eu quero fazer um favor para você. Vou fazer esse favor para você. Que legal. E aí fui para lá e ele demorou um mês nessa viagem. E aí, assim que ele voltou, eu já tinha aprendido alguns macetes da barbearia. Não foi fácil, porque como você entra num negócio sem saber de nada, você erra muito. E não tinha uma barbearia conceito ainda na cidade que eu pudesse me espelhar. Eu não tinha ninguém para me espelhar. Acho que hoje, 6 anos de barbearia, abrem muitas barbearias lá na minha cidade, com inspiração da Bárbaros. Olha. Eu não tinha quem me inspirar. Então eu falei: o que eu vou fazer? E aí, qual que é a minha ideia? A estrutura que ele montou é uma estrutura muito bonita. Então, ela chama muita atenção. E aí, eu agreguei valor e forma de trabalhar. Ele foi com a estrutura e eu montei uma forma de atendimento que eu poderia falar assim: quem que eu quero atender? Eu quero atender os melhores, eu quero atender a nata da minha cidade. E aí eu direcionei o meu atendimento justamente para isso. Hoje a gente atende a galera da prefeitura, os empresários da cidade, entre outras pessoas também comuns, né? O nosso produtor aqui, também, o Jorge. É só coisa boa que vai lá. Olha, gente, deixa eu te falar. Eu tô aqui no podcast, Francis Boquinha, fica aqui no DF Plaza. Exatamente, se você tiver uma história, você que é empresário, quer contar a tua história, como é que começou, como é que foi a dificuldade, porque sabe que o empresário sofre muito.
Empresário, o cara veio lá, o João andando numa máquina aqui de 400 mil, acha que é só chegar e andar. Então, a tua história como empresária, linda, eu quero assim agradecer a você por você ter vindo poder contar a sua história. Você que está vendo esse podcast, tiver um amigo que tem uma história que é empresário, que esse podcast é para duas coisas, falar de Deus e de empresário. Você pode. A tua história mesmo, você, já, como é que você trabalhou em outra coisa, como é que foi a sua vida, a história da sua vida, como é que foi? Além de ser empresária do ramo de barbearia. Eu trabalhava como vendedora para esse rapaz, né? Certo. E aí, ajudei ele e tal, fazer a barbearia e a gente, graças a Deus, foi um sucesso. E aí, um belo dia, a minha vida era muito diferente de como é hoje. Como é que era a sua vida antes da barbearia? Bagaceira total. Loucura. O fundo do poço era eu, um pouquinho mais abaixo. Então, assim, sem limites. Aquela fase onde você tá achando que você é o rei do mundo, o rei do universo. Então, assim, que diversão em primeiro lugar. E aí teve um belo dia que eu, numa dessas noitadas, escapei de um acidente muito feio. Olha. Numa chuva, eu tava de moto, escapei da morte mesmo. Uhum. E aí, tava meia alterada, embriagada ainda. Eu falei assim com o amigo que tava comigo. Falei, cara, amanhã a gente vai na igreja. Pra gente agradecer esse livramento. Oh, glórias. Aí, beleza. Fomos não tinha igreja, acho que era segunda ou terça, não lembro. Era um dia da semana. A única igreja que tinha aberta era Universal. É 24 horas lá. Rapaz, eu tinha aquela cisma com Universal, né? Uhum. Cismada com a Universal. E eu falei, cara, eu fiz uma promessa pra Deus e vou cumprir. A única igreja que tem aberta é a Universal. Eu vou lá. Não tem jeito, né? Uhum. Falei, tá falado. Aí ele falou, caraca, Dé, você vai na Universal mesmo? Eu falei, vou, cara. Vou na Universal, porque se tem uma coisa que eu não fico devendo é pra Deus. E aí fui na Universal. E aí teve um culto muito bonito lá. E aí teve um determinado tempo que o pastor, o pregador, falou assim, ó. Tem alguém aqui hoje que vai assinar o contrato. E eu já pensei, falei, ó, começou o papo furado. Aí eu não sabia, né? Você Não, e eu assim, né, com o pé atrás com o Universal daquele jeito. Uhum. Aí ele falou assim, tem alguém hoje aqui que vai assinar um contrato. Alguém vai pedir pra você colocar uma empresa no seu nome. E eu, seu Deus, estou te dando essa empresa. Aí eu fiquei assim, falei, tá vendo? Olha como é que a pessoa é. Como é que a pessoa vai colocar um contrato na minha... Alguém vai dar... Isso não existe, gente. Uhum. Aí saí de lá griladíssima. Falei, gente, isso aqui não existe. Mas, enfim, fiz minha parte com Deus. Uhum. E aí esse rapaz me liga e fala assim, cara, tive um problema aqui com o meu nome. Posso colocar a Bárbaras no seu nome? Aí eu já lembrei na hora. Lembrou na hora, né? Lembrei Resposta, na hora. né? Aí eu falei assim, fiquei assim, muda, né? Que não dá pra agir normal com um trem desse. Fiquei muda. Aí eu falei assim, depois de um tempo eu falei, tá, vamos colocar. E eu já sabia que a empresa que ele ia colocar no meu nome ia ser minha. Olha que benção. Mas eu fiquei aqui, né? No piano. Até porque jamais me passou pela cabeça. Na minha cabeça, pra ser muito honesta, eu pensei que eu ia ter uma franquia da marca, mas Certo. nunca a matriz. E aí aconteceu que passou um ano e ele tinha outros negócios pra fazer e a barbearia demanda muito tempo. E ele me fez a proposta de compra e venda. E aí eu passei o dinheiro pra ele, nunca precisamos assinar os papéis porque a barbearia sempre foi minha. E a igreja? Continuou na igreja não? Foi só A Universal fui só naquela vez. Aí eu não sou besta, né? Dizimei lá, né? Tal. Falei, é justo. Hoje você está em outra igreja? Hoje eu tô em outra igreja. Isso, legal. Gente, essa é a história da Bárbara. Ela é uma empresária de Águas Lindas, que está contando aqui no nosso podcast. Você também pode contar a sua história. Eu estou recebendo aqui, além da Bárbara, um empresário jovem, um menino jovem. Esse é trabalho, esse eu conheço, a família, conheço o pai, conheço toda a história da vida dele. Mas ele vai contar aqui, o João ele trabalha muito, o João ele se dedica muito. Ele hoje ele tem uma empresa ali no setor O, de carro. JK. E no JK Shop, ele tem 2 empresas. E o João hoje vai contar a história dele. Primeiro eu quero agradecer a tua vinda aqui e dar um bom dia aí para todo mundo, João. Bom dia, Francis Boquinha. E a todos, primeiramente quero agradecer, né, pelo convite. Certo. Podcast agora mais badalado aí de Brasília. E eu vim aqui para contar a história também, né, Boquinha? Uhum. A superação que eu vim do
começando do meu pai na loja. E tô aqui prestes já a dar incentivo às pessoas também, né, Boquinha? Os empresários, o pai dele, o João, o pai dele deixou a loja com ele. O João, ele tá ali no setor lá no JK, a sua loja de carro, uma loja de carro. E o João, além de ser da loja de carro, como é que começou? Você começou a seguir seu pai cedo, como é que é? Eu sempre, meu sonho mesmo era ser jogador de futebol, né, Boquinha? Certo. Quando era mais novo, que até mesmo eu morava aqui em Brasília, teve um tempo que eu fui para Santos, jogar no Santos, novinho, na base e tudo. Aí eu fui seguindo. Aí teve um tempo que eu sofri uma lesão, eu tive que voltar para Brasília. Aí eu falei, não quero mais jogar bola não. Aí eu fui e comecei com 14 anos, menor aprendiz no Cezan, no Salesiano que tem, os menor aprendiz. Sei. Aí eu fui trabalhar lá no Ministério da Fazenda. Como menor aprendiz. Como menor aprendiz. Aí eu tinha que sair da escola, correndo, pegar o ônibus, pegar metrô e tudo, correria. Aí eu passava um pouquinho assim e via os pessoal querendo ajuda. E eu falava, sempre na minha cabeça eu queria ajudar as pessoas, entendeu? Certo. Mas eu não tinha condição de ajudar, que eu recebia R$400 pra ajudar as pessoas, que eu trabalhava no Cezan. Eu passava na rodoviária todo dia eu passava na rodoviária e ficava vendo as pessoas. Que eu também, aí eu via meu pai trabalhando, lutando e tudo mais, mas ainda eu não tava ainda na loja. Aí eu fui pra igreja, né, também, igual a mesma história também dela, um pouco parecida. Que História bonita. História da igreja, que minha avó, minha mãe é tudo católica. Aí nas quinta-feiras tinha missa de cura e libertação, na paróquia São Marcos e São Lucas, lá no Penorte. Certo. Eu era novinho, aí eu falei assim, meu Deus, me abençoe, meu Deus, pra mim ser um empresário forte, que eu possa ajudar as pessoas, ajudar minha mãe, que já que não deu no futebol, mas eu consigo ajudar minha mãe, ajudar minha avó. Certo. Entendeu? Que aí o padre falou lá na missa de cura que ele passa, entendeu? Aí falou, tem um rapaz aqui que vai começar com o pai, daqui uns anos, daqui 10 anos, vai ser um empresário forte, vai ser referência nas ruas e vai se dedicar e tudo, entendeu? Essa é o padrão da minha luta aí. Aí quando eu cheguei em casa eu falei, vou falar com meu pai pra mim começar a trabalhar lá na loja, na Lincar Veículos. Eu cheguei em casa, no dia de manhã eu acordei, né? Aí liguei pro meu pai. Pai, eu posso começar a trabalhar com você? Aí, o que aconteceu? Que você tá querendo me trabalhar agora? Eu falei, não, porque quero trabalhar junto, pra gente somar junto, pra conquistar junto a família, entendeu? Aí eu fui pra loja no dia, aí comecei a comer FENAI. FENAI quem passa a ficha, aprova tudo, né? Os bancos. Os bancos, né? Aí trabalhando, eu fui pra vendedor. Aí o pessoal, meu pai via a correria e tudo. Aí vendendo tudo. Aí começou, explodiu e tudo, aí foi. Ao mesmo tempo, eu falei pro meu pai assim, pai, tem um gerente aqui que não dá, entendeu? Não faz tudo. Ele ficava segurando meu pai, que eu vi que meu pai era correria e tudo mais. Eu falei, deixa eu tomar de conta, pai, que nós vamos vingar junto. Aí meu pai falou assim, eu vou pensar aqui. Aí depois de uma semana, meu pai falou pra mim, agora você vai tomar de conta. Aí no primeiro feirão já era chegado já do Emerson, do Emerson do Santander. Gordinho. Do Gordinho. Gordinho. Aí eu falei, Emerson, vamos fazer um feirão forte aqui, que pode ser sábado ou domingo. Aí foi no feirão, ele falou, ele topou e tudo mais. Aí nós vendeu 15 carros. Lembro. No sábado. Nós vendeu 15 carros. Aí meu pai ficou admirado e viu que não é idade, não é nada, que agora eu passo lá na rua lá, eu morava na expansão do Setoró, né? Que eu passo lá na rua, os menininhos param, vêm correndo, sabe que é um exemplo, né? Exemplo. Um exemplo que... E agora eu também consegui ajudo minha mãe, né? Graças ao meu pai ver o esforço que não é a idade, não é nada, é o esforço, é a disciplina. O João tá falando sobre a idade, que ele é um dos caras mais jovens, e ele poderia estar fazendo um montão de coisa errada. Futebol não deu certo. Ele rodou pra cá, o menino jovem desse aqui com um montão de amizade, às vezes muito boa ou não é, ou boa, mas ele qual foi a vida dele? Qual foi
o caminho dele foi pro bem, ajudar as pessoas e assumir a empresa do pai dele. Tá até hoje, né, João? Hoje você toma 2 de que cai, um JK e outra lá no Setoró, não é isso? E aí você foi tomando conta e foi vendendo e o negócio foi tomando gosto. No começo, igual eu falei, comecei a comer FENAI, fui pra vendedor. E agora eu toco junto com meu irmão, né? O Matheus, Japinha. Japinha, meu nosso chegado. Nós toca junto lá a loja e meu pai meu pai mexe mais com outro ramo. Carne? É carne. Aí ele é só investidor agora na loja, porque quem toma de conta mesmo é meu irmão. Que bom. E tá lá, tá andando bem, tá vendendo bem, tá tocando o barco. E não pode parar, né, Jô? Igual você sabe, né, Boquinha? Tem 24 anos, mas todo mundo ali no setor sabe que nós Vende bem. Inspiração. E você, João, você começou lá com quantos anos? Entrou na empresa? Eu comecei lá com 17. 17. O tempo que eu saí, eu só trabalhei um pouco de menor aprendiz e fui trabalhar junto com meu pai. Ó, você que tá ouvindo o podcast do Francisco Boquinha, você também pode seguir esse exemplo. Você pode vir falar aqui. Eu tô com uma gama de empresários jovens, que é filho que o pai entregou para eles, que eles vão vir aqui contar essa história. Tem uma galera que eu já estou selecionando, que nós estamos selecionando junto com o Jorge e com a Lailane. E então você também vai vir contar a tua história aqui no podcast. Porque essa história, gente, o podcast hoje é um negócio... Aqui o podcast do Francisco Boquinha não tem como estar errado. Porque não tem mentira, só história. Igual a nossa princesa contou, é a história do João. São jovens, todos jovens. E então você pode contar seu podcast aqui. Eu vou dar só uma seguradinha para chamar minha colega de trabalho, Lailane. Quem está com a gente, os patrocinadores que estão com a gente aí. Bom dia, pessoal. Bom dia, galera aí que está assistindo o nosso podcast. Ó, temos a Liga Mar Seguros, Ferreira Veículos aqui com a gente, Quarteto Massa, que vai inaugurar agora dia 28. Quarteto Massa vai... Pizzaria, né, França? Vai inaugurar agora dia 28/6. Exatamente. Verbalize, LS Rodas e Pneus, Serramix Supermercados, Sempre Tecnologia, estava aqui com a gente no podcast passado, né, França? Passado, exatamente. Líder Auto Veículos também, Motortec também estava aí com a gente, Casa das Camisetas, União Supermercados, LVA, Use Proteção Automotiva, Webmoto, que está tendo aí também nosso feirão, né não, Francis? Nosso feirão, vai ter nosso feirão online agora da Webmoto. Vai ter o feirão nosso da Webmoto, a gente vai falar mais da Webmoto. E vai ter também dia 4, 5 e 6. Tem um feirão lá que é tudo do mesmo grupo, que é do Santander. Sim, lá em Valparaíso. Você que está aí do Valparaíso, essa região. Gente, eu contei a história ontem que eu ia fazer um feirão em Águazinda. Eu queria 18 lojas, mas foi difícil arrumar 18 lojas. Mas Deus mandou uma benção tão grande. Todos venderam muito, mas foi muito. Loja vendeu 10 carros, outra vendeu 12. Teve o Santiago Central Sul, vendeu 20 carros no final de semana. Eu tive dificuldade, mas Deus bota esse propósito. Agora eu estou fazendo um evento com 20 lojas, já está quase o quê? Esgotado. Exatamente. Você que é dono de lojas de veículos. Tem poucas vagas. Fala com a gente aí para aproveitar dia 4, 5, 6, nosso mega feirão, Dia dos Pais, lá no Brasil Center Shopping em Valparaíso. Tem que ter sangue no olho. Sabe que você está no podcast do Francisco Boquinha, você é para duas coisas. Falar de Papai do Céu, agradecer o Papai do Céu e fazer o quê? Falar com os empresários. O empresário vai vir contar a história. Hoje eu estou recebendo aqui a Débora, né, Débora? Estou recebendo a Débora aqui lá de Águas Lindas, que já chegou, já agora é empresária, proprietária do salão. Isso. Proprietária do salão. Tem muitos funcionários lá, Débora? 5 funcionários e já procurando o 6º. E depois dessa bagaceira, que você falou, não dou conta mais, eu não aguento mais essa farra. Não aguento. Você falou assim, foi na igreja. Fui arrumar, né? Arrumar a vida. E aí, falei, cara, quero mudar de vida. Só que é muito difícil mudar de vida quando você não tem uma inspiração ou alguém para se espelhar. Certo. Meu amigo teve a inspiração do pai dele, que já era empresário, que olhar para o norte é muito bom. E eu falei, cara, e agora? Eu sou rodeada de quebrado. O que eu faço? E a balada lá era pesada, né? Nossa, Deus. Aí eu falei, caraca, eu sou rodeada de quebrado, e agora? E aí eu pensei, falei, gente, eu vou ter que dar um jeito na minha vida, arrumar alguém para eu me inspirar, porque eu preciso de um norte, eu preciso me espelhar em alguém, olhar alguém que deu certo. E aí conheci algumas pessoas na igreja mesmo, alguns líderes espirituais que fizeram toda a diferença na minha vida. Pastor JB, Pastor Lucinho. Então foram homens que me ajudaram bastante a
arrumar o meu caráter. Não completamente, que eu tenho inúmeros defeitos ainda para poder arrumar, mas me deu um norte de como eu deveria ser, de quem eu deveria ser. E aí, me espelhando nessas pessoas, eu consegui colocar o norte mesmo pra minha vida e arrumar a empresa. Eu falei, cara, eu não quero ser uma barbearia, eu quero ser a melhor barbearia. Então, a gente foi abrindo eu fui abrindo a visão para poder ser essa melhor barbearia. O que aconteceu? Fizemos um sucesso estrondoso, graças a Deus. E aí, em seguida, é o que acontece geralmente. Meu amigo pode me testemunhar isso aqui. Sempre que você faz um bom profissional, em breve, ele te deixa. Então, assim, você faz eu tenho uma barbearia de sucesso, assim como você tem uma loja de sucesso. O cara te vê trabalhar, se inspira em você, aprende com você e vai embora. E faz o dele. No começo, isso me machucou bastante, porque eu era muito imatura, né? Isso me machucava bastante, que na minha cabeça aquilo ali era ingratidão, era sacanagem. Até foi, mas as pessoas, elas têm a oportunidade de fazerem seus próprios caminhos, comigo ou não. E aí, perdi minha equipe, um barbeiro que eu tinha há muito tempo, vendeu o carro e arrancou mais 2 barbeiros meus. Aí eu falei, caraca, e agora? Tô na rua. Nossa, aí eu pensei assim, agora acabou. Inocente demais. E aí os clientes falaram assim, Débora, deixa eu te falar. Muitos clientes me ligaram, mandaram WhatsApp. Deixa eu te falar, arruma um barbeiro aí pra mim, que fulano saiu, mas eu não vou sair da barbearia, não. Olha que benção. Se vira. Aí eu, uai. E eu pensando que os clientes iam com eles, ó. Aí eu falei, não é possível. Hoje eu tô, se eu não me engano, na minha 4ª equipe. Que legal. Completa. Completa não, tem um antigo. Que tá comigo desde sempre. Tô com a minha 4ª equipe e, assim, as pessoas, os barbeiros entram e saem. E eu tenho cliente de 6 anos. E não para. Não. E nem pode parar. Que bom. E eles estão comigo, independente de quem esteja lá, porque eles sabem que, independente do barbeiro que tá lá, eu vou oferecer um bom serviço pra eles. Com certeza. Sabe? E, Débora, como é que foi no início, assim, pra você, por ser mulher, né? Eu pergunto por ser mulher, porque barbearia é um ramo mais masculino. Como é que foi pra você no início, assim? Eu sou muito cara de pau, né? Aí ajuda bastante. Então, assim, na frente das câmeras, dá aquele baque. Sim. Mas quem me conhece, Diógenes, por exemplo, sabe que você pode chegar lá hoje, agora. A gente vai virar melhor amigo. Então, assim, isso ajuda, eu tenho né? facilidade de me comunicar, longe das câmeras, é claro. E isso me ajudou muito, me ajuda até hoje. Então, nunca sofri, assim, preconceito ou alguém me tratou mal por eu ser mulher dona de barbearia. Pelo contrário, eu acho que as pessoas, quando uma mulher se dá o respeito, claro, eles te tratam com muito respeito. Então, nunca tive problema. Graças a Deus. A Débora, aquela que era da moto lá, que você tava vindo na moto, que você falou assim, não quero mais, quero uma igreja, eu tenho que achar uma igreja. Ali você recebeu, foi um chamado de Deus, Débora. Você não foi porque você quis, você não foi, você recebeu, foi um chamado de Deus. Quando Deus chama, né, Everson? Quando Deus chama, né, Everson? As coisas de Deus é tão forte que mesmo eu não crendo naquela palavra profética do pastor, mesmo eu não crendo, se realizou. Realizou. Então, Realizou. Vocês têm um chamado. Eu não cria nisso. Eu achava que aquilo ali era picaretagem. Que dia? Mas não. Então, Ali foi um chamado. O pastor é só usado. Em qualquer. independente da igreja, independente da placa. Depende da denominação, o Sim. pastor foi só usado. Sim. E você foi usado. Ó, gente, eu tô aqui no podcast e geralmente eu faço uma surpresa. O Everton falou assim: o que você vai fazer? Vou. Ele nem combinou comigo. Hoje quem está na bancada é o João da Link Car, um empresário jovem, conheço. Quem está na bancada é a Débora, que é lá de Águas Lindas, empresária de Águas Lindas. E quem está na bancada é uma pessoa que eu gosto muito. A mãe dela, o pai dela não está nem aqui em Brasília. A Lailane, então eu vou perguntar, né, Jorge? Pega da surpresa.
Vou perguntar pra Lailane como é que foi, Lailane, pra você chegar perto do Fresco Boquinha. Como é que você foi chegar perto desse trabalho que você trabalha hoje, que ela, bicha, ela é correria. Como é que foi, Lailane? Já foi fácil? A Lailane também, que é a jovem, ela é empresária também, viu? A Lailane é empresária. Ela tem uma loja de roupa online. Então, ela não é só assessora do Boquinha. Assessora não, Boquinha. Você não tem assessor, colega de trabalho. Você é um peão de obra. Como é que foi, Lailane? Seu começo também? Nem um pouco fácil, né? Para todo mundo, sempre tem aquele início bem difícil. Eu comecei desde nova, tinha a inspiração também da minha mãe já teve padaria, já teve comércio também. E eu sempre tive aquela inspiração. Eu novinha, ficava ali no caixa para ela, atendendo, às vezes ela tinha que fazer alguma coisa. E eu ficava ali no caixa. 9 anos de idade eu já estava ali no caixa trabalhando. E eu sempre tive aquela inspiração de ter alguma coisa para mim, de empreender, né? Sempre foi meu sonho, e aí eu lembro que eu sempre queria trabalhar e ela não deixava, por ser de menor. Ela, não, você tem que estudar, trabalhar agora não, depois dos 18 você trabalha. E eu lembro que quando eu me formei, eu me formei numa sexta-feira, terminei, né, o ensino médio, e aí na segunda fui correndo fazer um monte de currículo. Não, eu quero trabalhar. E aí comecei a entregar currículos em lojas, e aí entreguei um currículo numa loja de roupa feminina, num shopping. E aí a mulher gostou de mim, de primeira assim, já falou, não, amanhã você pode começar. Fiquei 4 anos nessa loja de roupa, trabalhando em shopping. E assim, trabalhar em shopping não é fácil. Eu lembro que eu trabalhava assim, no sábado, por exemplo, eu entrava 10 e saía 10. Eu trabalhava 12 horas. E ali 30 minutinhos de almoço. Qual ano isso? Foi, o ano eu não lembro, mas eu tinha 17 anos, 17 para 18. Aí comecei a trabalhar, só que assim, eu sempre quis ter uma loja de roupa, né? Então, assim, foi bom pra mim, porque lá eu fazia de tudo, não era só vendedor, eu era caixa, eu fazia tudo na loja, ela confiava muito em mim, e isso é muito bom, né? Essa questão da confiança que você falou, eu pensei nisso, porque quando você demonstra confiança, né, pros nossos chefes, elas te passam confiança e você começa a trabalhar mais e pensar, cara, eu posso ter a minha loja. A realidade é que você vira dono sem ser. Sem Aquilo ser. ali é um estágio ainda. Exatamente. E pra mim foi bom. E aí eu queria começar a faculdade, eu pensei, não, vou ter que sair pra me focar, né, na minha faculdade. Certo. E vou o dinheiro que eu recebesse, né, ia investir na loja. E aí fiz isso. Minha mãe tem um comércio, ela quis parar de mexer com comércio e tinha lá o espaço, que o comércio era na frente da nossa casa. E aí eu falei, não, vou abrir online. Comecei a abrir online e trabalhar com evento. Que hoje em dia eu sou uma das assessoras do Francis, né? E eu trabalho com evento em geral. E aí fiquei na loja e no evento. E assim, foi muito bom. Graças a Deus, assim, na loja comecei a vender bastante. Só que veio a pandemia. Eu acho que isso estragou muito a vida de todo mundo, foi geral. Né? Foi para todo mundo, foi bem difícil. E para mim foi bem difícil na pandemia, porque eu tive que... Parei de vender, né? Parou de ter eventos e eu fiquei desesperada. Parei a faculdade também eu tive que trancar. E aí foi bem correria. Aí depois comecei a voltar de novo, abri uma loja presencial. Só que aí aconteceu outra situação, que eu sofri um acidente. Fiquei 1 ano sem andar, quebrei minha bacia, fui atropelada. E aí quando tudo estava começando, veio o acidente, aí de novo, tudo desmoronou de novo. Mas e agora, tem pouco tempo, desde o início do ano que eu voltei a andar e voltei a trabalhar. E tô focando aí na loja de novo. Inclusive, gente, segue aí, loja Madame Lala OFC. É a loja online, quero abrir presencial também, quero entrar nesse ramo e quero continuar trabalhando nos eventos também, que é uma coisa que eu gosto. Que legal. Essa foi a história da Lailane. A Lailane, gente, é guerreira. Essa menina, a mãe dela, é guerreira. E ela faz parte da nossa equipe, né, Jorge? Faz parte da nossa equipe, tá ajudando a gente. Gente, o Boquinha, ele é assim, ele é meio difícil, porque a gente não tem hora para parar, não tem hora para acabar. E a minha história, todos os podcasts eu vou falar um pouco, que eu comecei como motorista na Rádio Jornal, fui para 105, estou até hoje aí galgando aí meu lugar. Agora, com essa nova ferramenta que é o podcast, que você que é empresário pode contar a tua história, pode nos patrocinar, pode fazer o que você quiser. Igual aqui, essa daqui é de quem? É da canequinha. Tem que olhar aqui direito. Casa das Camisetas. Casa das Camisetas. Eu tenho aqui das Casas das Camisetas que está patrocinando, acho que já deu os brindes. E quem é essa aí? Temos essa daqui também, que é da Obra Lá. Obra Lá. Então esses brindes aqui já foi eles que
que estão fazendo. Então, você que é empresário, quer fazer um brinde, quer fazer pra gente aqui divulgar essa marca, gente, o podcast do Francisco Boquinha é 1 milhão de assinatura em 6 meses. Papai do céu, na verdade, eu sempre falo isso, quem está fazendo esse podcast aqui, os caras, se vai dar certo, se ele dá conta, não sou eu, quem está me preparando é o homem lá. Então, você que está aí, eu quero agradecer de coração aqui toda a equipe do estúdio, o Everton, a Janete, o Diógenes que está lá comigo, o Glau que está também lá atrás, então todo mundo tentando me ajudar, nos ajudar. Então eu tenho certeza que não vai ter uma história aqui que não seja verdade. Viu, João? É igual tá falando aí, né, Boquinha? Todo mundo tá aí pra somar, é uma engrenagem, né? Engrenagem. Pra somar e crescer é o podcast do Boquinha. Podcast do Boquinha não, nosso, João. Esse podcast aqui é nosso, eu trazer seu pai aqui, falar da empresa do seu pai, que é Que Carne. Tem aqui carne. Então tem. Os empresários todos estão me ajudando, todos estão me ligando, falam assim, Boquinha, com você eu vou participar. Então nós vamos fazer esse podcast que virá o quê? O podcast para falar de duas coisas. Primeiro do homem do Papai do Céu e dos empresários, contar os empresários. Porque às vezes eu vejo a Débora, aí o cara assim, porra, a Débora tá bem. A Débora tá só enricando e às vezes o próprio empresário, o funcionário pensa nisso. Mas não sabe que tanto. Passou. E tanto faz você girar dinheiro como não no dia primeiro tá da conta. tem que estar na conta, né? É aquele famoso Dia ditado, primeiro né? tá na Todo mundo vai conta. dizer que foi sorte. Então, as histórias aqui, João, tá dando certo, por causa de quê? Todos que estão vindo aqui, a história é linda. Ontem teve a história essa semana teve a história semana passada teve a história do Dudu, da Mototec. Então, cada um conta uma história. O João, hoje vai ser um prazer, João, poder estar te ouvindo aqui. E você não sabe como você está ajudando milhões de pessoas, de caras jovens, que às vezes, desisti, não vou trabalhar com meu pai, eu não vou fazer isso. E no teu caso deu certo. Mas igual o pessoal fala, né, Boquinha? No começo o pessoal falava pra mim, não, trabalhar com o pai é fácil, né? Uhum. Não é fácil, não. Nós que somos novos, tem que inovar, né? Uhum. Porque antigamente, no ramo de carro, não tinha um marketing. Agora nós temos que inovar com marketing, tem que ter tudo, entendeu? Porque meu pai, antigamente, lá na loja mesmo, na Linka Veículos, era só ele tinha que fazer tudo, né? Agora tudo é uma equipe, igual você falou, tudo tem uma engrenagem. Tem. Pra somar e a empresa ser de sucesso, tem que ter uma engrenagem. Uhum. É igual eu sempre coloquei na minha cabeça, né? Não importa o quanto seja devagar pra chegar no processo. Sempre confie em Deus que vai dar certo. Amém. E não pare. Entendeu, Boquinha? É isso que eu coloco. É igual a Débora falou também, né? Do funcionário. Nós fazemos o funcionário, ensina, ele fica o fera. Deixa ele na moda. Que a gente levanta a bola do funcionário. Aí pensa que não, aí o seu concorrente fala assim, vou tomar aquele vendedor lá. Coloca uma proposta melhor no nome, né? Mas o empresário, as empresas têm isso. A empresa, ela não só dá emprego, ela ensina pro cara. Exatamente. A empresa você ensina. Agora, aquilo que eu te falo, os funcionários, todos nós que é funcionário, tem que agradecer que o ganha-pão dele, da família dele, sai da sua barbearia. Sim. Sai da Link Car. Mas as primeiras porradas a gente fica triste, não acredito que você ficou também. Demais. Até mesmo meu pai fala pra mim, né? Para de ser assim, entendeu? Mas eu falo, não, pai, eu sempre vou ser o João sorridente e sempre vou ajudar o outro, o próximo. Entendeu? Porque meu pai fala pra ser mais seguro, bravo. Aí você espera a lealdade do cara e o cara vai embora. Entendeu? Hoje a sua empresa está vendendo bem, as duas empresas. Como é que tá lá no JK? Tá tudo bem? No JK tá seguindo agora, começou por agora, né? Mas certo. tá seguindo uns procedimentos certinhos pra gente vender, né? Uhum. Mas estamos vendendo. Nós estamos no setor OP, se você quer comprar um carro com segurança, garantia, o local certo. Link Car Veículos, na QNO2, Conjunto E, loja 34, perto do Potiguar Caldas. Que legal. E a pessoa quer levar meu filho para cortar o cabelo. Bárbaros Barbearia. Onde em Águas Lindas? Rua do Banco Itaú. Tem o teu telefone, teu site, não? Coloca lá no Instagram, @Bárbaros Barbearia. É o primeiro que vai aparecer. E a Lailane, como é que é, madame aqui? É loja Madame Lala, UFC. Tá vendo, Josh? Como é que é? Não é fraco não, meu pai. Então eu quero aqui agradecer. Então, com uma hora já, Everton, com uma hora já, quase uma hora. Então é o seguinte, eu vou seguindo aqui e vou pedir já para a Lailane
que ela não falou da Ótica Diniz. Sim, que eu tô usando o óculos. próximo aqui, ó. Já tá aqui, ó. Ótica Diniz. Ah, Um dos nossos patrocinadores aí, né, Franz? usando Vai óculos da Ótica trazer, Diniz. vai trazer uns brindes aí pra gente, né? Vai trazer, semana que vem, ela vai trazer vale compra de R$100. E a gente- Pessoal aí que tá inscrito, que não se inscreveu ainda no nosso podcast, se inscreve que vai ter muito sorteio aí. E tem um detalhe pra você, a gente vai ajudar também as pessoas que tá, aquela família que tá querendo fazer um óculos de grau e não tem, nós vamos abençoar eles. A Ótica Diniz já me disponibilizou já várias consultas, quero fazer completo, óculos, tudo. Aquele menino que quer fazer aniversário, pode ser de Águas Lindas, Sol Nascente, de qualquer Planaltina, qualquer canto do DF do entorno, quer fazer o aniversário, não tem como fazer, nós vamos fazer. Já tem o café da manhã. Agradecer quem? O patrocinador Panflocos. Panflocos. Panflocos que nos patrocina o café da manhã. Então você tem uma empresa, quer fazer um brinde com a gente, quer dar alavancada, um up na sua empresa. Gente, vamos ajudar aqui o podcast, vem contar a sua história, vem trazer um brinde, vamos ajudar o próximo, que não custa, né, Lana? Quem tá mais com a gente aí, Lana? Temos também a NMB Automóveis, que inclusive vai estar lá junto com a gente no feirão, né, Franz? Feirão, que dia que é o feirão? Dia 4, 5, 6 de agosto, No lá em Valparaíso. Eu já contei 2 vezes, eu contar mais. Gente, eu fui fazer um feirão em Águas Lindas, foi um sofrimento para arrumar Quando loja. foi isso? Eu fiz agora, semana atrasada, feirão em Águas Lindas. Agora Tem eu vou 2 fazer. semanas. Aí eu vou fazer agora outro feirão, dia 4, as lojas estão quase todas completas. Só agradecer o Gustavo, que Da assinou ontem. NMB Automóveis. Agradecer aqui a Central Sul, que já está com a gente. Sim. O Berg da AC Multimarcas. como é que é o nome da Cristiane. Cristiane. Hein, Cristiane? Desculpa aí de outro, Cristina, porque eu não sei onde é que eu arrumei Cristina, não. A Cristiane, a menina jovem também, tá vendendo carro demais. Cadê o papelzinho dela? Tá aí o papel dela pra você ler? Mas é da Isso. Líder Auto Lê o Veículos. texto dela aí, que eu fiquei devendo o nome dela. Como é que é lá nela? Ó, você que quer adquirir ou trocar seu carro, a Líder Auto Veículos, localizado na Avenida Hélio Prates. Lá você encontra carros de qualidade, exclusivos e com condições que cabem no seu bolso. Eu falei Líder Auto Veículos. Vai despencar daqui pra vender carro. Vendeu mais de 12 carros, tá feliz. Ele falou, não, porque já vou assinar o contrato logo. Então você que tá aí, você que do Valparaíso, região Lusiânia, é dia 4. Vamos lá, João. Vamos vender carro, João. Vamos Link vender Car Veículos vai estar lá com a gente também, vai, João? o João vai estar lá. Vai, vamos estar presente. O João vai estar presente. O João é ponta firme. Mas eu quero falar pra você que quem tá mais São João, a Drogaria São João. Drogaria São João, Vidrano Temper. Esse aí tem que falar depois do texto dele, que ele é brabo, o Márcio, na verdade. É o Márcio da Vidrano Temper. Ó, gente, a Webmoto, ela vai falar da Webmoto. Você que não tem o portal Webmoto, você que tem loja. Gente, a tecnologia, o digital já é tudo. Gente, o portal Webmoto é o portal que mais vende carro. Então você que tem empresário, que tem loja de carro, você, como é que eu faço para me associar o portal que mais vende carro que o Boquete está falando? Tem que ser qual portal, Laiane? Web Motos. Vai falar pode falar comigo, com o Gordinho, com a galera do Santander, os operadores, agora são outro nome. E quem tá mais com a gente aí? Temos também a LM, Comunicação Visual, lá em Taguatinga. Salvador das Peças. Panflocos, né? Que a gente já Panflocos falou. tá comigo. Oferecimento aí do nosso café da O manhã. dono pediu para não falar o nome dele, eu vou ligar nele, que tô com saudade dele. Ele fechou um contrato comigo de 1 ano. Panflocos, é que tá patrocinando o café da manhã. E o grupo AC Multimarcas, o Berg aí, lá no Pistão Sul, né, Francis? Tá com a gente. Então, mais uma vez, você que tá chegando agora aqui no YouTube, se inscreva no canal. Se inscreva no canal para poder a gente chegar nessa meta de 1 milhão de assinatura. Depois você se inscreve lá, tá, Débora? Me ajuda lá, tá? Deixa Se comigo. inscreve, pede você para se inscrever. Vamos mandar se inscrever. Lá na loja tá todo mundo se inscrevendo, né, João? Todo mundo se inscrevendo. Todo mundo. Dando uma força, né, Boquinha? Então, na força, é um rapaz jovem. Estou recebendo aqui 2 jovens empresários, 3 com a Lairane, que trabalha comigo, mas hoje ela começou a contar a história dela, como é que ela tá começando a trabalhar, teve uma dificuldade. Tem a dificuldade até hoje, né, Lairane? Com certeza. Acho que qualquer empresário, né, vocês sabem disso, que nunca é fácil, nunca, tipo, não tem aquele momento que a gente estagna, que vocês estagnam e fica ali, não, agora pronto, agora vai ser só sucesso. Empresário é isso, é altos e baixos, né? Não é fácil pra ninguém, né? Pra ninguém. Ó, vou desabar minha barraca, tá na hora de desabar minha barraca? Não, tá não, né? O Jorge falou assim, tá desmanando a barraca, então é o seguinte, eu vou falar de novo com a Débora. Vambora. A Débora, minha princesa,
O Jorge não, o Jorge é... Você sabia que o Jorge é empresário? Ele falou, vem cá, Jorge. Vem cá, fala aqui. Fica aqui do lado da Lariana. Tira a Lariana do meio agora, que ela já falou, vem cá, Jorge, chega aqui. Podcast é isso aqui. O podcast do Boquinha não pode ser certinho. Não pode ser certinho. Aquele negócio que não. Aqui é pro empresário falar igual dela. Você falou. É pro João falar, trazer, mostrar pro mundo que o menino desse tinha tudo pra dar errado. Ou tinha outros. Se ele quisesse. Mas Deus o quê? Colocou ele Deus o quê? abençoou, né, Boquinha? Do lado. É igual eu te falei na minha história, né? Que eu sou inspiração lá onde eu nasci, né? Na expansão do Setoró. E é o que eu falo pros meninos, nunca desista. Vocês que são novos agora, tem tudo pela frente. É colocar Deus na frente, que empreender também não é fácil. Não. Mas você tem que lutar, que você vai chegar e alcançar. Entendeu, Boquinha? Que bom. Quem tá hoje no podcast, o Jorge é o seguinte, eu conheci ele tem um tempão. 2019. Tem um menino trabalhador, é um menino guerreiro, tem boas ideias, saiu do emprego bom lá para ajudar o pai dele e sobe de posto, desce de posto. Quero saber da tua vida, Jorge, como é que você começou? Também já foi nessa ralação ou foi mais fácil? Já. Bom dia a todos, né, que ainda tá ao vivo aqui. Bom dia. Então, assim, conheci o Francis em 2019, né, num feirão que a gente foi fazer. Tava trabalhando numa empresa de seminovos lá no shopping do automóvel, qual direto contrata o Francis para poder fazer feirão. E aí de lá para cá a gente galgou diversos serviços. Mas minha história no trabalho começa muito mais antes, né? Como é que começou? Francis, comecei a trabalhar com 14 anos de idade, como menor aprendiz. Então eu sempre morei em Águas Lindas, né? Débora aqui, falar nisso, tô até precisando dar um tapa aqui no visual. Sempre vou lá na Babros. Mas comecei em Águas Lindas, né? Comecei com 14 anos de idade, eu trabalhava na L2 Sul. Então todos os dias, sair de Águas Lindas para chegar na L2 Sul é uma viagenzinha bem longa. Acordava ali por volta de 4h30 da manhã e tinha que estar lá às 7h30. Certo, não foi fácil não, né? Não, nada disso. Mas mesmo assim, tá vendo por que esse podcast é um sucesso? Nem eu entendo, só quem entende isso é Deus. Gente, olha as histórias. A história do João, da Débora, olha a história deles. Morava em Águas Lindas, despencava para Asa Sul, mas não desistiu. Porque às vezes... E pegava ônibus, né? Pegava ônibus lotado. Buzo lotado. E aí, como é que foi? Vocês acreditam que teve uma época que eu dei uma loucura na minha cabeça e trabalhava no Valparaíso, de Águas Lindas, 2 ônibus para Valparaíso. 2. Rapaz, aquilo ali não é Na minha época quando eu conheci o Francis, eu trabalhava no Valparaíso. No shopping do automóvel fica no Valparaíso, ali às margens da DF-290. Aquilo ali é loucura. E aí você foi? Fui continuando. E aí, cara, um salário mínimo assim de R$270. Você trabalhar como menor aprendiz ali 4 horas. E eu tinha que voltar para Águas Lindas ainda porque eu tinha que ir para a escola. Entrava 2 horas da tarde. Então saía 11 e entrava 2. Então naquela correria foi 1 ano. E eu falei, cara, eu mereço mais. Eu mereço mais. Não é à toa que eu sempre fui em entrevista de emprego. Eu nunca fui reprovado em nenhuma entrevista de emprego. Sempre fui contratado. Porque eu sempre saio de casa com o pensamento assim, cara, Deus tá comigo e tudo eu posso naquele que me fortalece. Não é à toa que a minha esposa, um beijo, amor, a gente casou agora recente, a gente sempre tem... minha esposa fica de cara comigo, assim, sabe? Todas as vezes que eu saio de casa, eu saio num pensamento tão positivo que não tem uma vez que eu vá pra algum lugar que eu não consiga uma vaga de frente aonde eu quero. Então, no meu ramo profissional também sempre foi assim. Eu sempre coloquei Deus em primeiro lugar. Eu falei, eu vou sair de lá com esse emprego. Saindo desse emprego da L2 Sul, eu consegui uma entrevista no grupo Paulo Otávio. Grupo de hotéis, Paulo Otávio. E aí eu fui para uma entrevista, subindo ali o Conjunto Nacional, ali no Kubitschek Plaza, no Manhattan ali em cima. E aí eu fui para a entrevista, tava chovendo. Nós tivemos que alugar um guarda-chuva para poder subir para a entrevista. A entrevista era 2 horas e isso era por volta de 1h20. Cara, caiu um pé d'água. Eu falei, não, eu vou. Muita gente, vamos desistir, não sei o que. Eu falei, eu vou. Alugamos um guarda-chuva dos manobristas que ficam ali. E aí, quando a gente foi levantar pra ver se dava pra atravessar a rua, passou um carro e jogou água. Meu Deus. Falei, meu amigo, eu não vim até aqui pra desistir, não. Fui lá, fiz a entrevista, passei nas 3 etapas, fui selecionado. De 15, somente 3. Todo molhado. Eu fui um dos únicos molhados. Foi? Trabalhei no primeiro hotel de Brasília, Brasília Palace. Cara, uma experiência, assim, surreal. Depois continuei na rede hoteleira. Falei, cara, eu gosto de trabalhar com pessoas. Então, deixa eu continuar galgando. E aí foi quando eu iniciei a faculdade de publicidade. Tinha me formado já, iniciei a faculdade de publicidade. Logo em seguida que eu iniciei, com 6 meses, eu comecei o estágio no Ministério das Comunicações.
e comecei o estágio na faculdade. Então, eu ia de manhã pro ministério, de tarde estágio da faculdade e de noite à faculdade. Isso foi por volta aí de 1 ano e meio nessa correria Mas toda. já tinha carro ou não? Foi no Buzu mesmo? Buzu, meu amigo. Então você Buzu. saía do esquema para descer para Guarani que horas? Eu voltava pra Águas Lindas, chegava em Águas Lindas em torno de quase meia-noite. E no outro dia... Meia-noite e 20. E No outro dia, 8 horas da manhã, eu tinha que estar no setor policial sul. Gente, olha as histórias que esse podcast está contando. Aqui é para você. Eu quero agradecer de coração ao Papai do Céu. Todos os entrevistados que estão vindo aqui, gente. Aqui não tem como dar errado, porque não tem mentira. Aqui não tem mentira. Olha a história desse rapaz. Olha a história dele. Gente, ele ia fazer no ministério, ia para a faculdade e depois saía, ia para outro local e nós tínhamos que chegava em Águazinha meia-noite, porque todo mundo sabe que a condução nossa pública é carente, é difícil, entendeu? É difícil. Mas não é o tema, não é o que eu quero falar que é difícil, mas não é o tema do podcast. O podcast é falar as histórias reais. E nós estamos falando isso porque realmente você chegava em Aguarina meia-noite. Meia-noite. E no outro dia? No outro dia tinha que estar 8 horas da manhã no setor Saía policial. 4 horas da manhã de novo. 4 horas da manhã. Era de outro novo. dia. Outro dia. Aí outro dia você tem que correr mesmo? Correr a mesma coisa. E aí teve uma hora que a gente não dá conta de tudo isso. Eu falei, opa, peraí, senão vou surtar. Saí do estágio, saí Quanto tempo você dos dois segurou lá? estágios. Assim, no ministério eu fiquei 2 anos. Em torno de 2 anos. Nunca dormiu dentro do ônibus, não? Ah, Passou a meu, parada? De lei. de lei. O melhor sono é dentro do ônibus. Passa a Aí parada. aí como é que você chegou lá na Quality? Como que eu cheguei lá no Grupo Quality? Falar nisso, um grande abraço, Michele, que me abriu as portas lá na Quality. Através de um Fábio, amigo de o Fábio. faculdade, o Fábio, diretor lá da Quality também. Presidente. Presidente, toda a presidência lá da Quality, Dona Anísia, Uhum. todo mundo lá. E aí eu tava na faculdade, conheci o Fernando, qual também é pai de gêmeos hoje. Um grande abraço, meu amigo. Tem 2 filhas maravilhosas. E aí, durante a faculdade, conheci diversas pessoas, você faz um network legal, e aí eu conheci o Fernando. E aí eu falei, cara, foi a época que eu dei uma surtada, eu falei, não, eu vou dar uma pausa, porque senão eu não aguento. E aí eu fiquei ali 6 meses trabalhando com meu pai, voltei, trabalhei com meu pai, né? Eu tô aqui, na hora que vocês falaram, fui trabalhar, assumi coisa de fulano, trabalhar com seu pai. E aí eu voltei, trabalhei com meu pai ali 6 meses, falei, cara, eu preciso relaxar um pouco minha mente, senão eu vou dar uma surtada. E aí logo em seguida, o Fernando me apareceu com uma oportunidade lá na Quality, para estagiário, né? E aí, falei, cara, minto, confundi as histórias. Depois disso eu fui trabalhar de assessor em órgão público em Águas Lindas. Trabalhei também na mesma correria. Acompanhava, eu era assessor de um vereador lá em Águas Lindas, então acompanhava ele 24 horas. Gente, estou aqui, vamos pra Goiânia, depois Quero saber volta no pra off Águas quem que é. Lindas. Não, depois... No off. E aí fui pra Goiânia, cara, voltava e falei, cara, eu preciso de mais. E eu sempre nessa área de comunicação. Meu sonho sempre foi fazer jornalismo. Sempre foi fazer isso aqui, a parte de comunicação. Eu falei, cara, eu vou investir nisso novamente. E aí foi quando o Fernando, da época do colégio, da faculdade, me abriu uma oportunidade lá na Quality. Falou, Diógenes, a Michele tá querendo montar um departamento de marketing aqui. Só que aqui vai começar como estagiário. Falei, cara, vamos pra cima. E comecei, acho que com 1 mês, a Michele me contratou. E aí fomos, o Grupo Quality é 4 empresas, né? Muito grande. E aí tem um shopping do automóvel. Falei, cara, eu vou. E aí fiquei 2 anos lá, foi onde eu conheci Francis Boquinha. E aí de lá pra cá a gente vai galgando uma história muito grande. Então assim, o que eu vejo da vida, né? Da vida profissional, ela tem obstáculos, ela tem dificuldades, mas quem põe os limites é você. Sim. Se você deixa as oportunidades passarem, cara, para ir correr atrás é um percurso muito grande. Então, assim, o que eu digo hoje, aproveite as oportunidades. E primeiro, igual o Francis fala, quero agradecer a Papai do Céu. Coloque sempre Deus em primeiro lugar, que ele vai abrir as oportunidades certas. E muitas das vezes, eu tô em tal lugar, cara, eu não tô bem, não sei o que, não sei o que. Irmão, calma. E nesse percurso todo, tem uma coisa que mudou a minha vida, assim, de completo. Ano passado eu perdi meu filho. Tava com 9 meses de gestação na barriga da mãe. E ali realmente, sabe aquele engasgue na chave ali, 10 segundos, que quando eu recebi a notícia, parecem uma eternidade, que você vê a sua vida toda passando assim, você fala, opa, eu tenho que dar um start na minha vida aqui de novo. E todo esse processo me ensinou que, cara, Deus sabe de todas as coisas.
não acontece nada que Por não acaso. seja permitido por ele. Não acontece nenhuma dificuldade que não seja Deus te colocando. Deus não tá te colocando dificuldade. Deus tá te capacitando para se tornar uma pessoa melhor, para Amém. ser um profissional melhor. Então, sempre que eu saio de casa, sempre que eu vou trabalhar, sempre que eu vou em busca de qualquer projeto, e meu irmão, é Deus. É Deus que me abre as portas, é Deus que me coloca, foi Deus que me deu meu filho, foi Deus que me proporcionou esse aprendizado, foi Deus que me deu uma esposa maravilhosa, que me acompanha, que me... Sabe? Então, assim, Deus sempre tá te colocando nos locais certos. Quando Deus te tira, por exemplo, às vezes seu salário do emprego, né? Ali tem um funcionário e tal, tudo mais, que depois eles te abandonam. Ali, muitas das vezes, a gente pode achar como se fosse uma... poxa, fulano me deu uma facada Mas nas é um projeto costas. de Deus. Mas, cara, é um projeto de Deus que ele tá te preparando. Ele tá te falando, opa, tem momentos que você vai ter sim. Do sim que você quer. Mas tem momentos que eu vou dar o sim que Deus, eu, Deus, estou te dando. Nessa de Deus tira e Deus dá, isso é tão real que aí num dos meus encontros com o pastor Lucinho, ele falou pra mim assim: Deus te permite tirar o bom pra você adquirir o ótimo. Toda vez que um funcionário meu saía, eu aumentava o meu faturamento e eu não entendia. Tirava o bom e eu tinha acesso ao ótimo. Então assim, toda vez que a gente perde algo que a gente considera bom, é porque o ótimo está por vir. É porque, na verdade, a gente considera perder. Sim, sim. Só que quando a gente para, assim, pra pensar, cara, Deus não tá... Vem algo Me melhor. tirando, me tomando. Deus está me Porque capacitando. Nós também não pode acostumar com a zona de conforto, Exato. né? Tem que sair da zona de conforto pra vir Coisas algo melhores. melhor pra gente. Coisas melhores. E é sempre isso mesmo. Se a gente não focar aqui, não confiar em Deus, que Ele quer o nosso melhor, não tem como você fazer mais nada. Eu admiro quem é ateu. Meus parabéns. Porque sem Deus e sem a convicção de que Ele está a zelar pelo meu futuro, não consigo nada. É impossível. Ela tá falando do pastor Lucinho, já falou umas 4 vezes. O pastor Lucinho, e ela é privilegiada, tá falando nele, ter esse contato com ele. O pastor Lucinho é um dos pastores mais famosos lá de Lagoinha, não é Lagoinha, né? Isso. Lá de Lagoinha. Então, ela tá falando do pastor Lucinho, só explicando quem é o pastor Lucinho. Toda vez que eu vejo é lá na Comunidade das Nações. Ele faz muito. Lá do Bispo JB. Lá Comunidade das Ciro. Nações, Eu vou lá muito. exatamente. A minha congregação é a Igreja de Deus, mas eu vou lá muito também nos eventos. Aliás, vou em todas. Eu vou agora na semana, quando eu voltar de férias, eu vou lá na igreja de um amigo meu que eu vou falar pro bispo, ele, rapaz, me vê todo dia, ele me convida. Tô brincando. Então você tá Eu vou- devendo. Quando eu voltar, eu vou ser convidado e vou na igreja do meu colega de trabalho, Bacana. Everson. Everson. Aprendi o nome dele. Aí o cara pergunta assim, por que você tem problema? Rapaz, eu tenho problema. Por exemplo, olha só, esse podcast começou, Jorge, vamos fazer embora. Ele fez todo o trabalho. Ontem ele estava até meio bravo porque os cabos querem mais fazer. Ele falou assim, pode fazer, postar, subir em poste, mas usa a marca original, né, Jorge? Como é que é, Jorge? Fala aí, fala aí. O podcast surgiu de uma ideia do Francis, a gente conversando em bastidores. O Francis falou, Diógenes, a minha história é essa. Eu preciso contar a minha história. Eu falei, quem é Francis Boquinha? E aí eu fui consultar a história. O Francis chegou aqui em Brasília, né, Francis? Veio Ceará. Veio do Ceará, de carro. O Francis dormia dentro do carro, porque não tinha onde dormir. Eu falei, cara, a sua história, ela deve ser contada diante de diversas outras. Então por que você não monta seu próprio podcast? Você abre espaço para você contar a sua história, fazer o que você já faz e fazer melhor. É porque as pessoas olham de fora e vê o seu sucesso, o seu, o meu, e acha que a vida é uma mão. Acha que a gente não teve problema, acha que a gente deu sorte. Sendo que a gente passou poucas e boas, vários processos para poder estar onde estamos. E aqui não é o lugar onde estaremos. Vamos conseguir alçar voos maiores, fazer coisas maiores e melhores. E com certeza, acho que a principal função do crescimento individual é você conseguir proporcionar isso para o seu time, para sua família, para pessoas que também querem crescer. Então, uma vez que eu cresço, o meu time cresce. Se meu time cresce, a família deles estão bem. Se a família deles estão bem, a minha missão foi cumprida. Porque o meu projeto sempre foi ser empresária. Meu sonho sempre foi ser empresária. Mas qual o motivo?
O motivo é simples. Teve um longo tempo da minha vida em que meu pai ficou desempregado. E aí, eu falei assim, cara, isso com 8 anos de idade. Quando eu crescer, eu vou ser empresária. Pra quê? Pra eu poder dar emprego pra pai de família. Ai, que lindo. Isso é lindo. 8 anos de idade. Olha que lindo. 8 anos de idade. E tipo assim, quando eu penso, cara, hoje a minha empresa, a Bárbaros, ela é fonte de renda para 6 famílias. 7 com a minha. Não vou parar aqui. Tem muita gente para poder ser impactada com os meus negócios. Mas o meu projeto final é isso. É abençoar as famílias para que aqueles pais de família não fiquem desempregados. Olha que bonito. Às vezes eu fico me perguntando, tem uns 3 podcasts que eu fico me perguntando como Deus é maravilhoso. Olha a idade dessa galera aqui. O Jorge, jovem, você, jovem, o João, com uma história linda. Você imagina quantas histórias. Ontem eu estava numa reunião e aí uma pessoa falou assim, Boquinha, bicho, você é demais, cara. Olha o tanto de gente tinha naquele estúdio, deu certo. Eu falei, rapaz, o produtor lá, que é o Everson, ele sobe imposto, mas vira a cara para mim, mas não teve jeito. Então o que acontece? Olha onde é que eu estou hoje, podendo ajudar o mundo com pessoas. O João é um empresário jovem que podia ter dado tudo errado. Foi pro futebol, não deu certo. Tá podendo contar a história dele. Você imagina quantos... Até o pessoal fala, deve estar contando mentira e tudo mais, né, mano? Mas igual eu falo, eu mostro também, né? No Instagram da loja, Link K Veículos. Tem lá os meus amigos, tudinho que eu comecei, né? Pra ser jogador de futebol, tudo vai lá na loja agora. Tem mesmo o Robert Renan, que tá na seleção brasileira. Ligamos agora, passamos um link pra ele? Tô tentando... Ele não respondeu não, né? Não, por causa que ele tá vindo pra Brasília, né? Tava jogando na seleção. Ele saiu de Brasília, jogador. Saiu de Brasília, lá da expansão. Tá hoje da seleção brasileira. Joga no Zenit agora, da Rússia, e é a seleção brasileira principal. Que bom, hein, cara. 19 anos também. Vamos achar o telefone dele, mesmo que ele não possa vir, vamos contar essa história também, que é legal. O que eu tava falando aqui, ô Jorge, e você faz parte desse negócio aqui, quantas histórias bonitas nós já contamos aqui nesse podcast, sem uma mentira. Gente, quantos exemplos nós estamos dando pro mundo, gente. Quantos exemplos, eu fico até emocionado quando eu falo isso toda hora, gente. Gente, semana passada, tem umas 3 semanas, eu me senti aqui nessa cadeira, eu ficava olhando igual eu tô olhando aqui pra vocês, cara. Quantas histórias, a história dela, pulou, sapateou, caiu da moto, mas Deus não tinha feito o chamado, Deus fez o chamado, ela foi ser empresária. Tá aí hoje. Eu ajudo, você ajuda as famílias, você falou certinho. Você não ajuda só uma pessoa, você ajuda as famílias. Quando eu montei esse podcast, eu achava assim, eu não montei só em vender patrocínio, eu montei para que eu ia vender. Toda hora eu falo para ele, rapaz, vai dar certo. Uma hora vai dar certo, porque vai chegar as pessoas. Ligou um cara hoje e falou assim, Boquinha, tô contigo, das camisetas. Falou assim, Boquinha, então as pessoas vão vir, mas para mim, que não é o mais importante, eu falo isso para ele, rapaz, nós estamos gastando mais que a gente ganha, a gente tem que se organizar, porque o mais importante desse podcast, eu acho que você botou a mão, fez essas marcas, fez tudo, é poder, você está podendo compartilhar essas histórias e passando um exemplo bom para os mais jovens, para as pessoas. Não é não, João? Não é isso legal, tá passando exemplo, cara. Ela veio não sei de onde, você, cara, pegou ônibus, era de manhã na faculdade, era isso. Sofrimento desse homem, cara. É sofrimento, né, Boquinha, para chegar. É que nem eu sempre falo, cara, nunca faça as coisas pensando no resultado. Coloque Deus em primeiro lugar e simplesmente faça. Sim. A consequência, a lei do retorno, ela tarda, mas ela não falha. Então assim, cara, você plantou uva, você vai colher uva. Você plantou amor, irmão, vão te tacar pedra, vão te colocar obstáculos, mas irmão, tenha no seu coração o que Deus quer pra você. Olhou lá na frente, focou no alvo, falou, é lá que eu vou estar. Ah, me traiu, é lá que eu vou estar. Ah, fulano me deu uma rasteira, é lá que eu vou estar. E nunca desista. Obstáculos, opiniões negativas, pessoas pra te diminuir. Tem muitos. Ó, rede social você vende. Eu posso simplesmente postar uma vida de aparência aqui que às vezes não existe. Mas só nos bastidores, irmão, quando você deita no travesseiro, você sabe as reais dificuldades que você passa. E o principal também é você não se igualar às pessoas ruins, né? Sim. Porque você vê tanta coisa de má fé, tanta coisa errada,
que você pensa assim, cara, aparentemente fazer o certo é errado. Já teve essa impressão? Aí sabe o que eu faço hoje? Ah. Repreendido e ó. Cara, aparentemente Focando fazer o certo. certo é errado. Uma vez ele contou uma história pra mim, porque geralmente eu não linko minha imagem com ninguém. Porque eu sei dificuldades, que é pra manter essa imagem. Aí ele falou assim, rapaz, mas muita gente falou que não ia dar certo o negócio de eu trabalhar contigo. Eu falei, Jorge, mas é uma opção que a gente tem que ter. E acreditar, porque isso aqui é uma coisa, por exemplo, hoje eu tô. O podcast, depois que foi montado, ontem ele estava meio agoniado, eu falei, bicho, vai ficar agoniado sempre, por exemplo. Porque vai aparecer muita gente dando ideias, querendo entrar no projeto, e a gente também não pode chegar pro cara e falar assim, não, só tem que seguir o quê? Uma regra. O que é regra? É cuidar da logo, que ficou bom, é cuidar do... Quando eu mandei ele procurar esse estudo para mim fazer podcast, ele rodou, tinha uns 10 amigos meus que querem fazer podcast. Era em casa, o que eu falava para os caras? Não. Pede desculpa, mas não é que ele é um profissional. E quando eu cheguei nesse estudo aqui, eu recebi uma benção, que foi o cara falar, sou seu fã, gosto de você. O cara nem me conhecia, que é hoje que é o rapaz que toma conta. Eu falei para ele essa semana, eu falei, não, vamos fazer o podcast de qualquer jeito, vamos acontecer. Porque a gente não pode pensar igual você. Já pensou se você tivesse desistido com tanta dificuldade? Meu amigo, porque pegar o buzu, meia-noite, igual ele falou aqui agora. Meu amigo, plano, 4 da manhã, 5 da manhã, tem que se organizar para pegar de volta, porque não dá tempo de chegar aqui, João. Nem descansa direito, né, Boquinha? Não tem como, gente, a história dele. Então, deu um exemplo. Se ele fosse desistir, então eu não posso desistir nunca. Todo projeto que eu faço, eu montei uma empresa de carro de som, estou até hoje. Trabalhar na rádio, estou até hoje. Fazer o que eu gosto, que é andar na rua, até hoje. Você fala assim, Boquinha, hoje eu tô me sentindo realizado, poder falar e não estar preocupado de fazer isso, fazer aquilo, poder estar passando. Porque para mim, Jorge, o que mais importa hoje aqui é Deus e estar podendo compartilhar essas histórias pro mundo ver. Às vezes tem um jovem vindo a gente, pedir, pai, eu vou dar onda do João. Vou pedir meu pai para me ajudar. Vou lá na igreja, porque de repente o chamado dela foi tão grande que ela não pensou, hoje está aí, ó, contando história. Aí, ó. Gente, é uma mulher que as mulheres estão em todos os segmentos hoje. E isso é louvável. Ela tem que continuar fazendo isso. Ela é dona de quê hoje? Barbearia. Barbearia que antigamente, amigo, era só macho, tinha que ter bigode. Brabo. Antigamente era salão, né? Salão. E tinha que ser, cara, os homens, as mulheres não tinham. Ó, gente, olha só. A história dela, o Jorge falou comigo ontem. Falei, Boquinha, leva. Ou foi, Jorge, leva, porque a história dela é uma mulher que está diante do projeto que antigamente só quem reinava era homem. Não é verdade? E como é que você abriu uma barbearia há 6 anos atrás sem saber cortar cabelo? É uma loucura, né? É a providência do Senhor, menina. Eu não sei, mas eu vou achar quem sabe. Então é isso. É verdade. Então quero aqui mais uma vez, posso ir, né? Agora eu posso. Eu quero aqui agradecer primeiramente o Papai do Céu por esse podcast, pelo meu trabalho. Todos sabem toda a atividade, até quando eu não sei. De 8 a meio-dia, com a Roberta Tartus, com a Juju e com Duda Medeiros. Estou lá, todos os sábados. Estou aqui contando a minha história e dando a oportunidade para esse povo maravilhoso, os empresários, todos, poder contar a história. Que às vezes o cara tá lá, o empresário está lá do lado, está achando que o cara está andando num carro de 400 mil, 600 mil, e é só porque foi fácil. Não, foi um trabalho árduo. Quero agradecer de coração, viu, João, você ter vindo aqui. Obrigado por você ter vindo aqui, tá? Participar do podcast, que Deus te abençoe abundantemente, tá? Amém. Eu que agradeço um pouquinho também. Se você chamou é por causa que a loja também tá dando o que falar, né? Inspiração também. E você, se tá querendo comprar carro, pode ir na Lincar Veículos, que nós não perdemos negócio. Isso. Agradecer aqui a Débora, foi um prazer ter te conhecido. Eu que agradeço. Estou aqui pro próximo convite também. Fiquei travada nessa aí, mas aos poucos nós vamos acostumando, né? Agradecer aqui o Jorge, né, Jorge? Porque você tá... É Deus, que na verdade não foi. Foi Deus que ele criou um negócio bacana, todo mundo fala, todo mundo faz, que foi essa logo, foi esse projeto que você deu início. Não sei nem como agradecer hoje, conversei até muito com Deus sobre isso, quando eu vinha para casa, sobre isso, porque é um negócio que, se você não tivesse dado o pontapé, não teria tanta gente querendo
ajudar. Então nós só tem que aproveitar essa ajuda de um jeito que não atrapalhe o quê? O projeto. Porque se eu canso de falar para as coisas. Como é que eu vou chamar um empresário para ser entrevistado num lugar? Deus mandou um lugar espetacular. Você arrumou esse lugar, você conseguiu. Não tem nenhum empresário que não chega aqui. Não tem como colocar defeito, gente. O estúdio é bonito. É tudo bem montado, né, Jorge? Justamente. Mas você concorda comigo que se você não tivesse dado o início, o pontapé, se nós não tivesse chegado no acordo, nós dois, nós estaria acontecendo isso? Não. E até bem, Boquinha, que todo mundo vem contar a história aqui e tudo mais, mas tem que falar de você também, né? Porque o Boquinha mesmo me liga assim e já fala, João, vai ter um feirão. Nós vamos pra cima e tudo mais. O Boquinha, até mesmo vocês podem ver aí que o Boquinha é um exemplo também pra fazer feirão, porque o Emerson tá colado nele. E o Emerson é o gerente do Santander. O gerente, o geral, tudo tá junto com o Boquinha, porque vê que o Boquinha, ele não faz um negócio pra ficar parado, não. Ele faz um negócio pra acontecer. Entendeu? Esse feirão pode, você que é lojista e vê o Boquinha fazendo um feirão, pode colar no homem, que o homem é brabo. Não é fácil não, porque na Aguarlinda mesmo eu orei, assim, eu vou contar a história pra vocês aqui. Eu fiz um feirão em Aguarlinda com o Bradesco, choveu uns 3 dias, da semana inteira. Eu chegava às 6 horas na Aguarlinda de Goiás, que eu amo tanto, cruzava meu pé do joelho na chuva e falava, Deus, chove, manda chuva. Mas a quantidade de chuva, você manda quantidade de gente, porque a pessoa ir para um feirão, eles não pensam nisso, os feirantes também não pensam nisso. Gente, a logística é difícil, dá trabalho. Eu falava, Deus, o Senhor sabe o sufoco desse povo, faz essa logística, manda gente para cá e vendemos. Todo feirão que a gente faz, que o Papai do Céu, porque quando chega no final do feirão, Jorge, você estava lá agora nesse, eu fico perguntando, que estrutura, quem montou isso? Foi você, não foi eu. Foi Deus, porque eu não dava conta. Não. Com tanto problema, gente, tem problema, documento da prefeitura, tem documento do shopping, o shopping dando balapada, o lojista reclamando, e eu não estou fazendo um feirão, eu estou com a minha equipe fazendo um feirão, que eu posso falar com o Santander, vai até ouvir isso aí, que os caras pediram, eu não tinha como negar para botar minha equipe para fazer, que eu não posso aparecer lá no feirão, mas toda hora é reclamação, desde estar printado de postar uma foto, eu vou lá agora, estou saindo até as peças daqui para ir lá, para ir na loja, estar reclamando e falar, o que você precisa? O que você precisa é postar, é vender, porque não adianta deixar na mão do Boquinha, que o Boquinha não faz nada. A gente não faz nada, quem faz somos nós. Aqui, se eu for contar só a minha história, não teria tanta credibilidade igual vocês estão passando aqui. Não é verdade, Jorge? Justamente. Estou até desabafando aqui, porque toda hora... É a engrenagem, né, Boquinha? Uma engrenagem, gente. Gente, o feirão é uma engrenagem. O trabalho, se você fizer o trabalho honesto, se você acreditar, por que eu vendo o Carlos Feirão? Porque eu acredito que o ecologista vai vender, ele vai vender de 5 a 10 carros. Coisa que não está vendendo no mês, que eu estou dentro do sistema, eu tô. Quando o cara vende 5, 10 carros hoje, fizemos na DEF 90, eu fiquei falando, quando eu vendia antigamente 10 carros, eu levava a sua, agora estou levando 4 e estou sendo carregado no colo. Porque é o sistema, o país está com esse problema. Então, mais uma vez, agradecer a você, viu, Jorge? Não tinha falado isso do nosso trabalho, que foi o pontapé, que vai dar certo, entendeu? É um processo difícil de entender, é um processo que é a engrenagem que vai ter que engrenar, trazer história como a sua, que você contou aqui, como a da Lailane, como a da Débora, do João, que eu conheço a família, eu sei. Aqui não tem nenhuma história que eu não conheço. Eu não conhecia a Débora, mas a história de todos que vinham dar entrevista aqui, eu sei que começou, por onde passou, então é fácil de fazer e falar para você que está do outro lado. Preste bem atenção, não desista do seu sonho, não desista. Se você tiver fé, se você colocar na mão de Deus, eu por exemplo, desde quando eu cheguei do Ceará aqui, a minha vida está pautada na mão do Senhor. Hoje eu recebo muita ligação, pessoas que contam quantos vídeos eu gravei e eu deixo de agradecer a quem? Papai do Céu. Pai do céu. Todos os vídeos ele começa. Quero agradecer ao Papai do Céu. A gente vai ser minha pegada até o final do ano. Esse podcast, que foi até bom deixar registrado, é para 2 coisas. É para agradecer o primeiro, o Papai do Céu, e os empresários. Os empresários que vão ter voz, vão poder falar, poder
contar tudo que ele passa, porque às vezes a pessoa acha que o empresário não sofre, né, Jorge? Justamente. Eu que agradeço, Francis, o convite, né? É uma honra fazer parte desse time aí. Acaba que o Francis sempre fala, Jorge, faz isso, faz aquilo, e aí vocês que acompanham a gente aqui pelo podcast não sabem quem é e o que acontece através dos bastidores. Mas eu que agradeço, Francis. Desde 2019 a gente se conhece aí, eu já conheço a tua história, você conhece um pouco da minha, e a gente vem trabalhando um trabalho, assim, fazendo um trabalho bem bacana com relação a abrir oportunidades. Eu vejo que o Francis sempre trabalha nisso. Eu abro oportunidades pro empresário, pro grande, pro pequeno, e o podcast do Francis é isso. A ideia justamente surgiu nisso, né, Francis? De abrir oportunidade pro empresário poder levar a história dele, algo mais tranquilo, onde a pessoa possa contar bastidores, contar coisas aonde às vezes ali nos vídeos você não consegue levar. Quem? Quem é o Geis? Ela tá onde? Tá online? Tá online? Ah, tá. Ela é gaiata, hein? Bota ela aí. Podcast assim, cortando. Pode Depois chamar? eu concluo, mas pode chamar, chama Pode aí. chamar? Pra gente... o diretor mandou chegar. Diretor mandou... Meu diretor é lindo, meu diretor é tão lindo, meu Everson. Você sabe quem vai virar o televisão que dia desse? Quem? Quem vai? Conta a história dele. Everson. Conta. Vai. Everson. Temos que trazer a Janete aqui A também. Janete é outro nível. A Janete tá em Dubai. A Janete é uma princesa. Manda um abraço pra Janete. Janete, que Deus te abençoe abundantemente. A Janete tem um projeto social. Ela vai ter que vir contar aqui. Ela falou que não gosta, mas ela vai ter que contar, né? Você vai ajeitar assim. Pode chamar ela, não? A loura gelada. Bom dia. Bom dia. Bom dia, a internet dela. Bom dia. Talvez não. Tá com delay. Tá com delay? Acho que é a internet dela. Ela tem que... Usa o Wi-Fi da onde ela estiver, Feira Acho dos que ela Goianos. tá na feira. Ela tá na Feira dos Goianos, é a rainha da feira. Tá me ouvindo aí? A sua internet não tá chegando aqui não, viu? Tá me ouvindo? É lá, né, Joe? É lá, né? Everson, vai lá, né? A internet, a internet não ajuda. Então o Francis Boquete sofre todo dia. Mas bem, então hoje não deu pra falar com a Geis. A Geis é uma colega minha também de trabalho, começou comigo. Tá aí firme. Voltou? Voltou. Aqui, apareceu pra gente. Voltou. Como é que tá as coisas? Tá onde? Você tá onde? Tá escutando? Você tá onde? Tô na obra aqui, ó, de uma das lojas que eu faço divulgação, por isso que tô aqui na Qua- Feira dos Goianos. Feira dos Goianos. Você tá em que galpão? Ela tá na obra. A internet dela tá ruim. Goiano. Outlet Goiano. Outlet Goiano. Como é que tá as coisas? Como é que tá? Fica parada aí nessas paradas. Fica parada aí. Fica parada. Aqui, ó, vou parar. Eu sabia que ela tava andando, que ela é toda doida igual o Boquinha. Para aí agora. Bom dia, Geise. Bom dia, vocês estão bem? Nós também. Para o seu celular. Daqui eu tô vendo que esse cabo tá mexendo aí. Daqui eu tô vendo. Se você não parar, não para. É porque a internet, a sua internet aí não tá ajudando. Aí, ó. Mandar um abraço pra Geis, a internet tá ajudando. Na próxima vez você vai vir aqui, tá, Geis? A Geis começou comigo também lá na... Vou contar a história da Geis aqui. Ela foi fazer um evento e o pastor falou assim, rapaz, ela tá meio assim doente e tal. E ela foi encarar logo as meninas do Francis Boquinha. Nesse dia que ela chegou lá, só tinha top no evento. Ela partiu pra cima. E eu falei, vai em cima. E tá até hoje. Hoje trabalha... Hoje ela é a apresentadora, a digital mais forte da Feira dos Goianos. Ela trabalha em todos os galpão. Então, beleza, vou nessa. Quero agradecer a todos vocês, viu, João? Obrigado por você ter vindo. Valeu, Boquinha. Valeu, João. Valeu, Débora. Muito obrigado pelo Tua convite. história bonita. Agradeço. O George, obrigado mais uma vez, tá, George? Tamo junto. Tamo junto. Obrigadão, Francis. Lailane. Vem cá, Lailane. A Lailane tá nos contatinhos essa hora, o contatinho. Vem cá, Lailane. Como é que é? Obrigado, tá, De nada, Francis. pelo Eu que seu- agradeço pela parceria aí, nossa. Ih, o cara, fica assim pro homem ver lá no Dubai. o americano agora, fica assim, abraçando você, cara. Obrigado, tá, Laila? Deus te abençoe, tá? Nada. Ô, meu produtor, Deus te abençoe, tá? Vamos lá. Volto semana que vem, volto sábado da atividade. E um abraço, que Deus te abençoe a cada um. Vamos lá. Segue na boa! Aí. Valeu.